Até onde a tecnologia irá nos levar? É uma pergunta que ecoa em cada avanço que fazemos. Mas antes de olharmos para o futuro, precisamos entender o passado. Antes de começarmos, repare bem nesse gráfico de desenvolvimento social, mostrado no livro de Ian Morris, Why the West Rules, for Now. Esse grande salto na qualidade a partir do século XVIII corresponde à primeira Revolução Industrial. Como você deve ter aprendido em história, foi exatamente o período em que houve a Revolução Industrial. Até então, nós precisávamos de trabalhadores braçais para todo tipo de serviço. Então, além de precisar de toda a gente disponível e no máximo de horários que pudéssemos trabalhar, a produção ainda era tão pequena que não dava para todo mundo. A Revolução Industrial, que começou no final do século XVIII, não apenas revolucionou a indústria, mas também transformou a própria dinâmica do trabalho humano. Com a invenção de máquinas como a fiação mecânica, a tecelagem e as primeiras locomotivas a vapor, as fábricas passaram a produzir em grande escala, muito mais rápido e de forma mais eficiente do que antes. Isso teve um impacto imediato no número de trabalhadores necessários para certos tipos de tarefas manuais. Esse aumento de eficiência teve como consequência uma redução no número de trabalhadores necessários para certas funções, mas também abriu novos espaços para desenvolvimento tecnológico e científico. Como os trabalhadores não precisavam mais se dedicar inteiramente ao trabalho manual, eles puderam se concentrar em aprimorar essas novas tecnologias, explorar novos campos científicos e realizar experimentos. Essa transição não só permitiu uma revolução no setor industrial, mas também alimentou a inovação em diversas áreas. Além disso, os avanços nas máquinas não ficaram restritos apenas ao setor industrial. Em biologia, por exemplo, a melhoria nas técnicas de microscopia e a maior compreensão dos processos químicos e biológicos impulsionaram a pesquisa em áreas como genética e microbiologia. As descobertas feitas durante essa época não só afetaram a indústria, mas tiveram impactos duradouros em outras áreas da ciência e tecnologia. Até o início do século XX, a agricultura dependia de fertilizantes naturais para nutrir as plantas, especialmente para fornecer nitrogênio, um elemento essencial para o crescimento das culturas. A principal fonte de nitrogênio vinha de materiais como estrume de animais ou certos tipos de compostos naturais, mas essa abordagem tinha suas limitações. Além disso, esses fertilizantes eram escassos e nem sempre suficientes para atender à crescente demanda alimentar, especialmente à medida que a população mundial aumentava. No início do século XX, o químico Fritz Haber, junto com Carl Bosch, desenvolveu o processo Haber-Bosch, uma técnica que possibilitou a produção em larga escala de amônia a partir do nitrogênio do ar e hidrogênio. Esse processo revolucionou a agricultura, pois a amônia, rica em nitrogênio, é um fertilizante essencial para o aumento da produtividade das colheitas, ajudando a alimentar bilhões de pessoas e contribuindo para o crescimento da população mundial. Sem isso, não seria possível alimentar os 8 bilhões de pessoas que temos hoje. O desenvolvimento de máquinas e tecnologias ao longo da história trouxe grandes avanços, mas também gerou controvérsias significativas. A automação, por exemplo, resultou na redução de empregos em diversas indústrias, com a substituição de trabalhadores humanos por máquinas mais eficientes. Da mesma forma, os alimentos transgênicos, que prometem aumentar a produção agrícola, geraram debates sobre os impactos na saúde e no meio ambiente. No entanto, é inegável que essas inovações possibilitaram um salto de qualidade na vida humana, contribuindo para o avanço de áreas como medicina, educação e comunicação, além de aumentar a produtividade alimentar e industrial. As controvérsias, embora legítimas, são um reflexo do impacto transformador dessas tecnologias. Tudo isso é até onde a tecnologia já nos trouxe, agora que estamos começando a fazer máquinas que podem não apenas fazer nossos trabalhos manuais, mas também pensar por nós. O que podemos esperar para o futuro? Comente no que você acredita ser possível ou não. Será que um dia ela pode ser mais inteligente que nós? Se quiser descobrir mais sobre isso, continue e siga o canal, pois o melhor ainda está por vir. Por favor, deixe dúvidas e sugestões de temas que você queira saber nos comentários.